aí, pessoal do Com a Palavra Cast, estamos aí uma nova temporada, 2026, e o projeto continua. O projeto continua graças aos patrocinadores e também a nova estrutura que a gente está montando, muito por causa desses patrocinadores, os novos e os que permaneceram. Antes de agradecer os patrocinadores, porque eu quero citá-los, né? Eu quero agradecer o Anderson. Boa noite, Anderson, tudo certo? Boa noite, tudo? O Anderson, a gente já estava trocando uma ideia, justamente por causa dos equipamentos e tal, e outras questões que ao longo do programa a gente vai falar. Continuar aquele episódio 18, né, Isso. da temporada passada sobre tecnologia. Hoje a gente vai focar na IA, né, a gente vai conversar bastante, coisa que me fascina, embora eu não domino nem um pouquinho. Eh, mas antes eu quero agradecer rapidamente os patrocinadores, e aí vão ter os velhos e vão ter os novos, né, que vai continuar aquele mesmo padrão nosso do Com a Palavra Cast, agora com mais qualidade de equipamento, de imagem, de som. O Anderson mesmo viu, né, o equipamento que a gente adquiriu, a gente investiu, bastante, e também para trazer qualidade, né. Hã, então eu vou citar e a gente vai continuar naquele esquema de entrevistar os patrocinadores, contar a história das empresas. E aí, de cara, eu vou falar alguns aqui, por exemplo, o Jacques Zundel, corretor de imóveis, agradecer a ele, ou a Mecânica Padilha, eu tenho uma colinha aqui, porque lembrar de tudo não é fácil. O Eletromóveis Bru, na figura da Maísa, a advogada Silvânia Goldberg Junks, também, foi muito legal entrar em contato com ela. O Klaus, né, Klaus do Gast Arquitetos e Engenheiros. A Pique Studios, que vai dar entrevista, né, a Dorli, que vai ser muito legal contar a história dela, porque eu conheço ela há muitos anos. O Babalu continua, a Mecânica Babalu de motos. E aí entrou o Bremar Agropecuária, né, Agroforça, então vai ser bem interessante. O Marlon também, a gente vai fazer uma gravação lá, bem interessante, tem um espaço bem legal. Mercado Kish, que é o mercado do Laju, né, a gente fala mercado do Laju, mercado da Irilei, agradecer ela. A Ótica e Relojoaria Mondaí, na figura do Hugo, da Mac, mandar um abraço para eles. O Alex Veículos, que também vai ter uma inauguração bem interessante de uma obra que ele está fazendo mais para o final do ano. A farmácia da Bianca, né, Vida e Saúde. O posto do Nani lá do Catres, que esse ano também vai fazer aniversário, tá? Ele vai completar por volta de 20 anos já, o posto. Vai ser muito interessante. A Odonto Excellence que continua sendo a nossa patrocinadora master. Nós estamos aqui no estúdio, a gente deu uma melhorada no estúdio, na qualidade, mas estamos no mesmo local, não tem por que mudar. E o Giovanni do Cross, né, o Cross do Giovanni, eu sempre falo assim, né, Giovanni meu amigão, então mandar um abraço pra ele. Também vai ter que vir dar entrevista de novo pra conversar, mudaram algumas coisas lá, ele tá com uns programas bem legal, eh, envolvendo esse mundo aí, eu vou falar de mundo fitness. Certo, Anderson? Então assim, né, cara, não tem como começar sem fazer, eu vou falar a palavra jabá, quem é mais antigo vai entender, né, mas realmente sem os patrocinadores a gente não ia ter pra fazer esse investimento, né. E aí, cara, estamos aí pra conversar sobre IA, esse novo mundo, que já vem há um tempo. Algumas coisas a gente vai retomar do episódio passado, né, que se eu não me engano, a gente chegou a conversar sobre o surgimento da IA, lá na década de Isso, 50. exato. Eu vou antes, desculpa, mas é aquela coisa, né, quem viu tá acostumado. Eu vou deixar você se apresentar novamente, falar o que você no que você trabalha, aonde você está estudando, porque talvez alguém não viu aquela primeira parte lá do programa do episódio 18 do ano passado. Isso, então quem não viu, é interessante ver o episódio 18, né. Então pra quem não me conhece, eu sou o Anderson, tenho 19 anos, trabalho na Riqueza, na JB Informática, como auxiliar no geral de tecnologia, e tô cursando Ciência da Computação na Chapecó então, né. Curso aí que tem contato direto aí com o assunto que a gente vai falar hoje, né, inteligência artificial. Esse ano é o teu segundo ano, né? É Isso, o teu segundo ano segundo lá. ano. Isso, isso. E aí, cara, 1950, eu lembro que a gente comentou até um pouco sobre o filme, O Jogo da Imitação, né. Isso. E aí eu lembro que tu tinha comentado sobre a questão que ali a inteligência artificial ela era meio mecânica, se tu puder retomar essa parte pra gente ir avançando. Isso, exato. É um período onde a gente chama de IA simbólica, né. Então o que que acontece? O termo em si, inteligência artificial, ele surge em 56, mas em 50, o Alan Turing já tinha publicado em um artigo, um questionamento, né, será que as máquinas podem pensar? Então, a partir disso, surge o jogo da imitação, né, então o teste de Turing, onde basicamente, 2
eu diria 2 indivíduos, mas não porque um deles é uma inteligência artificial, eles interagem com um analisador. O interrogador, ele tá em contato com esses 2 O indivíduos. interrogador seria esse que está no Esse que meio, está né? no meio, isso. Então aí à esquerda a gente tem uma pessoa e à direita a gente tem uma inteligência artificial. E ele tem que distinguir qual deles que é humano e qual deles que é a máquina. Então, o deve ser feito da seguinte forma: se por exemplo em período de 5 minutos, a máquina ela conseguiu enganar o interrogador em 30%, ela era considerada uma máquina inteligente então. Existem críticas a esse tipo de teste. Eu particularmente, hã, as críticas elas são válidas, mas eu acho que talvez, assim, o pessoal pegou um pouco pesado, né. Uhum. Depois a gente considera a época aí, a gente tá numa IA simbólica, então o que que as críticas dizem? Que isso na verdade não mede a inteligência da máquina, mas sim a capacidade dela de se camuflar como um ser humano. Aham. Inclusive a gente tem a crítica que mais teve sucesso é a da sala chinesa, né. Ela diz que então, por exemplo, eu posso estar em uma sala conversando com um fluente em chinês, a gente vai ter a nossa conversa, ao final da conversa ele vai ter certeza que eu sei falar chinês de forma fluente, mas na verdade eu não sei, eu só decorei um padrão específico de falas. Então, tipo, Ah, sim, se me largar na China eu não vou saber fazer nada, porque eu só sei aquele padrão específico. sim. Sabe, tipo umas frases, mas não o diálogo em si. Isso, Às vezes a questão exato, da expressão também, né. exato, Tu fica é uma linguagem mecanizada, né. exato. É interessante, interessante. Embora isso vá contra um filme que eu assisti, né, muito tempo atrás, que era meio que um clássico, que é se eu não me engano, o nome do filme é o 13º Guerreiro, que é o não tem nada a ver com inteligência artificial, mas tem muito com linguagem, muito. Só que é uma falácia, que ele é um árabe que acompanha um grupo de seriam vikings, assim, né, o filme dá umas viajadas, né. E aí ele vai junto com Cultura. ele vai junto com os vikings e ninguém se entende. E aí ele fica lá olhando, ele fica ninguém compreende ele, ele não compreende ninguém. E aí no meio da noite, quando eles estão pra fazer uma jornada, ele no acampamento, ele fica só observando, e aí no final daí dá uma briga, os são meio que vikings, assim, né. E aí eles estão brigando, brigando e conversando e de repente ele começa a falar o idioma deles, que ele aprendeu observando. Ele aprendeu, ele não pegou essa parte que tu tá comentando. Eu sei que o filme é uma viagem completa. Sim, eu gosto muito do filme, né, mas essa parte da linguagem mostra bem ele observando, parece que ele tá aprendendo realmente, mas ele tá aprendendo um padrão de linguagem. Querendo ou não, isso se encaixa com o nosso primeiro episódio das 8 lá, onde a gente fala sobre a comunicação, que é a base da tecnologia e, consequentemente, a gente chega na inteligência artificial, né. O ser humano é o único animal que ele não tem instinto, então ele aprende mesmo observando. Observando. É muito interessante. Vamos avançando, né, porque eu quero chegar aos dias atuais. Só Isso, se depois que sai dos anos 50, vai lá para os 60, o que que vai acontecendo com isso. a IA? A gente tem umas mudanças aí. Em 58, por exemplo, a gente tem, o surgimento de algumas inteligências artificiais interessantes. Uma delas, então, é o Perceptron, que é a forma de funcionamento dele a gente tem nessa imagem aqui. O que que acontece? Ele é uma IA um pouco mais competente, a gente olha ele e a gente se assusta, mas como que funciona isso? Então, ele recebe uma entrada, ele vai interpretar essa entrada, ele vai modificar ela conforme necessário e a gente vai ter a nossa saída, um output ali. Então, a gente pode considerar como se fosse uma calculadora, entendeu? Você coloca ali 1 mais 1, ele faz essa interpretação e ele vai devolver um 2 na saída. Aham, sim. E o que que acontece? Essas inteligências artificiais que surgiram aí nesse período, acabou elevando um pouco a expectativa do pessoal sobre isso. O pessoal começou a olhar mais para isso, começou a ter mais investimento, e inclusive foi o período onde a gente teve o nosso primeiro inverno da IA, que a gente chama, que foi uma queda de expectativa, porque o pessoal analisou ali, falou: "Pô, ele já tá tendo uma função, né, tem a entrada, a modificação e a saída". Então o pessoal colocou muita expectativa e achou que já logo a gente teria uma IA que a gente tem hoje em dia, por exemplo. E toda essa expectativa aí que não foi correspondida, acabou tendo uma queda e o pessoal falou: "Bah, mas isso aí vai demorar muito, não é o que a gente esperava", e acabou tendo uma grande queda de investimento e também de visibilidade, né. Então o pessoal até via isso como algo promissor, mas não foi o que eles esperavam, com a velocidade. Isso aí você falou que é 58. Isso, 58. 58. Então, assim, se pegasse o exemplo da calculadora é muito bom. Entra com os dados, com o que a calculadora precisa fazer, aí ela entrega o resultado, certo? Exato. E será que esse tipo de IA que nem tu falou, né, o inverno, a expressão que tu falou, que deu uma caída, porque a expectativa foi baixa, será que tem a ver um pouco com a necessidade deles de mostrarem coisas mais palpáveis à população? Porque esse período é o período da Guerra Fria, e isso talvez não ia dar audiência,
que a Guerra Fria também foi uma guerra de propaganda, né, ela foi uma guerra de propaganda. Eu nem tô falando da intervenção em outros, né, guerra do Vietnã, guerra da Coreia, não tô falando dessas coisas. O Tito na Grécia e assim vai. Hã, ela foi uma guerra de propaganda pra corrida espacial, no caso, a Guerra Fria, né, tudo naquele contexto. Será? Eu tô especulando, porque eu sinceramente não sei. Será que aqui deu uma baixada também nos investimentos e tal, porque a corrida espacial precisava ser mais visível e palpável à população, à audiência. Lembrando que nesse período começa a TV, né? E daí ver um foguete era melhor do que ver um esquema desse, por mais que para ter o foguete precisava disso aqui, né? Também. Será que foi um dos motivos que fez desacelerar isso aqui propriamente? Esse é um bom questionamento e, com certeza sim, a gente sabe que a inteligência artificial está diretamente relacionada com a geopolítica. Então, a forma ali como os países eles se relacionam tem interferência da inteligência artificial, tanto que hoje em dia é como se a Guerra Fria ainda existisse, mas ela tá ali de forma mais camuflada. Sim. A corrida que se tinha antes ainda existe, mas agora por recursos tecnológicos. Então, com certeza, respondendo a pergunta, teve queda de investimento, sim. Uhum. Teve Teve queda essa de queda, investimento. teve essa queda de investimento junto com a queda de expectativa. Não cresceu os olhos da população como deveria. É, porque, tipo assim, pegar o exemplo da calculadora é muito simplório, né, mas ele traduz bem pra nós, só que mesmo assim tu precisa visualizar a calculadora. Aqui, a população naquele momento precisava ver quem era melhor, né, qual modelo econômico, político era melhor. E ver é foguete, né, cara, foguete, satélite, não é isso aqui, se tu Explosão. olhar assim, isso não vai dar audiência, né, que era o que precisava, não, porque a audiência gerava apoio financeiro também, né. As pessoas ajudavam com financiamento, né, tanto na NASA como na Agência Espacial Russa também, né. Então isso é bem interessante. E acho que propaganda não serve pra muita coisa, a propaganda é a alma do negócio, a alma da ciência também, né. A ciência tem que saber se vender, pra isso. É, cara, e assim, continuando a questão da corrida espacial, né, a gente olha a tecnologia que eles tinham na época pra ir pra Lua, hoje uma toradeira tem a tecnologia que teve o foguete, né, a nave que levou eles pra lá e tal. E avançando no tempo mais um pouco, as décadas vai chegar o meu nascimento aí, então eu quero notícia boa. Isso. Décadas de 80 e 90. Chegamos aí onde a gente tem inteligências artificiais competentes. O que que acontece? Os sistemas tiveram aí uma melhoria, eles continuaram sendo desenvolvidos e a gente tem algo diferente do que se via nos outros anos. A gente tem esse sistema aí chamado Deep Blue, que é da IBM, e o que que aconteceu? Ele venceu o campeão mundial de xadrez no xadrez, que era o Kasparov, o russo ali. Uhum, Então essa imagem aqui da esquerda, a gente tem a representação da máquina, né, o cara sim. tem o tabuleiro de E xadrez. assim, Isso. E na direita a gente tem uma foto oficial da partida. Então, como a gente pode ver ali no fundo tem do rematch, que seria a revanche, porque um ano antes, em 96, o Kasparov venceu o Deep Blue. E que era a lógica, né, até então, mas no ano seguinte ele foi derrotado. Hã, quem entende um pouco mais de xadrez sabe que tem a questão dos movimentos, né, uhum, movimento perfeito, movimento bom, e aí o Kasparov acabou cometendo um erro crítico. Acho que erro crítico é o termo que eles utilizam, né, que tipo, foi a pior jogada possível que ele poderia ter feito, aquela hora. E daí foi esse o momento que ele não conseguiu mais retomar a liderança e o Deep Blue venceu ele na categoria que ele era o campeão mundial. Então isso na época teve uma repercussão bem grande, né, eh, é complicado aceitar que foi derrotado por uma máquina pela sim, primeira sim. vez na história. Ele até tentou uma terceira partida, mas a IBM rejeitou, né, estava bom daquele jeito. E aí Propaganda, acabou que ele propaganda. reconheceu então a competência da máquina, porque, segundo ele, isso ajudou a divulgar também mais o xadrez para o Sim. pessoal. E aqui, então, a gente teve um salto gigantesco para as outras inteligências artificiais, né. Aqui já começa a questão da eu sei que a internet surgiu antes, né, mas já começa a internet a trabalhar bem em conjunto com a inteligência artificial ou ainda não? Ainda não. Ainda não. Ainda não. A internet, ela começa a andar lado a lado com a inteligência artificial quando a gente fala mais de rede neural, né, que é a capacidade da inteligência artificial de aprender. Então, aqui, inclusive, é o grande problema que ainda tinha na época, que as inteligências artificiais, elas executavam algo que já tinha sido previamente programado. Então, ela não vai fazer nada surpreendente. Então, por exemplo, alguém que devia ser muito bom no xadrez, teve que ir ali e programar os comandos dela, Sim, sabe. sim. Algo Prever nesse as coisas e deixar já Algo programado. nesse sentido. Todos Uhum. os movimentos que ela faz, eles já foram previamente colocados ali. Ela só procura ele e executa. E executa. E, tipo, deixa num arquivo. É a questão, acho, eu não sei se esse termo se encaixa, criptografia,
São essas Não é esses não é códigos aí. tanto nesse sentido, Não é? é mais questão de memória Em mesmo. questão de Isso, memória. Ah, tá. tá vendo. Eu não entendo bom, eu mal e mal eu jogo xadrez, né, imagina eu gosto de jogar xadrez, mas, bom, prefiro jogar dominó, sinceramente, que é mais levinho. Ali então a gente já vai ter um outro avanço, né. Isso. Avanço de tempo, a gente já vai fazer isso, chegar nos anos 2000 e 2015. Aí tem o chamado bug do milênio, não sei se tem a ver com inteligência artificial, mas eu sei que Dos Windows 7? ali provavelmente tem alguma ligação com isso também, né, a virada de 1999 para 2000, em que tinha quem é da minha época, da minha idade, vai lembrar que tinha até passava no jornal, que todo mundo estava preocupado, porque os computadores, olha só como mexe já a inteligência artificial presente, cara, em 1999. Os computadores poderiam "achar", bem entre aspas, de que ia ser uma virada de 1999 para o ano 1900, porque ia ser 200 atrás, A né. limitação. E daí até previram, fizeram alguns cálculos que os problemas iam ser muito maiores. Aconteceram alguns problemas, né, em alguma parte do mercado financeiro, mas não foi uma coisa, assim, como todo mundo tinha previsto, mas isso provavelmente foi alguma rede ligada à inteligência artificial, porque o computador em si, ele ia sentir isso, né, isso foi uma coisa de software mesmo. Não sei se tu tem alguma coisa mais pra falar sobre esse período aí, nos anos de 2000 até 2015. Isso, ali a gente já tem uma explosão, assim, incrível. A gente tem o que a gente chama de Big Data, então dados de grande tamanho sendo transferidos ali, e a gente tem o surgimento ali, o impulsionamento, melhor dizer, de um termo que é o Machine Learning, que é capacidade de aprendizado da máquina. Então, essa imagem mostra como que isso funciona. Então, ali no primeiro quadradinho a gente tem, os dados, né, os dados estão ali. No segundo quadradinho, então, a gente tem o treinamento da máquina, então a máquina ela analisa, ela observa alguns padrões que se repetem, né. Train the machine. Isso. E daí no terceiro quadradinho, então, a gente tem o construir um modelo. O que que acontece? Então você pega algo ali que já está meio pronto, você treina ele e você constrói o seu modelo. Ele é de fato seu, com o que você ensinou para ele. E por fim, a gente tem ali esse predicting outcome, que seria, prever o que vai acontecer. Então, a partir do que a inteligência artificial já analisou, ela já sabe, ela começa a fazer algumas previsões do que vai acontecer. Algumas possibilidades de um Isso. resultado de vários resultados, na verdade, né. Isso. E aí, inclusive, em 2016, a gente tem a inteligência artificial da Google, né, o AlphaGo, que ele também venceu o campeão mundial de Go. Go, eu tive que pesquisar o que que era, é um jogo de tabuleiro. Hã, Ah, tá, é tipo não é tipo Shog? Bom, eu tô chutando, mas isso, é, né? tem, assim, umas regras bem mais Sim, complexas. E é aí um também jogo mais comum na Ásia, o não? campeão mundial, ele foi derrotado também pelo AlphaGo, Uhum. que ele foi treinado dessa forma. Ele então recebeu os dados, teve o treinamento da máquina, eles criaram esse modelo que é o AlphaGo, que existe até hoje, Uhum. e ele fez as previsões corretas aí, né, venceu o E campeão daí a gente mundial falou do Go. bem aquela às vezes aparece, né, milhões e milhões de probabilidades, ele foi lá e fez uma. Então a gente entra na IA generativa, né. Em 2017 começou a se falar sobre alguns conceitos sobre isso, mas ali só depois de 2020 que mesmo isso foi lançado aí para o pessoal, começou a se popularizar. Esse generativa, ele vem de, tipo, ela conseguir gerar coisas? Exatamente. É? Ah, Até o momento nossa, agora explodiu minha cabeça, porque até o momento a inteligência artificial analisava os dados e trazia algo que já existia. aham. A partir disso que eu considero, e muitos especialistas também, que seja o maior salto que a IA já deu, então, tipo, esse salto que deu da IA que a gente tinha antes pra generativa é maior que todo esse período que teve até a criação ali do termo da inteligência artificial até esse momento, porque ela cria algo novo. Isso aí me lembra, Anderson, um pedaço do episódio passado, né, o episódio 18, né, pra quem quer conferir, mais uma vez, repetindo, eh, que até foi o professor Alexandre que ele comentou, que cada vez mais o homem foi acumulando conhecimento e não conseguia mais guardar todo esse conhecimento, ele precisou registrar o conhecimento através do surgimento da escrita, né, e existem várias formas de se registrar. Beleza, então aqui aconteceu a mesma coisa com a inteligência artificial, né, porque esse salto que tu diz, foi porque ao longo lá de 1950 foi se acumulando não só como fazer inteligência artificial, mas quais conhecimentos integrar a ela, até que ali foi o boom que deu um salto para a própria inteligência artificial, né, que ela foi acumulando também experiência. Não, tipo assim, ela foi aprendendo, mas o homem que controlava ela também foi aprendendo a mexer com ela, Exato. né. Interessante, muito interessante. E o que ela pode gerar? Assim, tu tem alguns exemplos de coisas que ela pode gerar, pra quem não
Não tem esse conhecimento? Então, provavelmente a maioria do pessoal já teve contato com o ChatGPT, Uhum. foi o primeiro ali que explodiu no final de 2022, dezembro de 2022, e ela consegue gerar tudo. Ela consegue gerar texto, imagem, vídeo, letra de uma música, ela gera também. Claro, ela tem E melhorar isso, né. exato. Uma imagem que já tem, você joga lá, consegue melhorar, né. Às vezes utilizo isso, porque algumas imagens pra história precisam ficar nítidas, né. E daí eu uso isso volta e meia. Bom, e você tem uma imagem, né, que mostra um pouco a questão da IA generativa, né. Exato, então pode fazer, como eu falei ali, geração de texto, né, imagens e vídeos, arte e design, e um ponto importante, jogos e simulações. Ela também ajuda muito nesse sentido, né, criadores de jogos, inclusive, se fala muito sobre o lançamento do GTA 6, né, o Sim. pessoal pensa muito que ele foi adiado, inclusive, por conta desse boom aí, esse último boom que deu na inteligência artificial, é bem provável que eles queiram explorar bem essa parte antes de soltar para o público. É, e aí é aquela coisa, né, se tem capacidade de gerar imagem e vídeo, tem capacidade de manipulação disso também, né. Exato. Manipulação, não que só pra deixar claro, não que o Photoshop e manipulação não existisse antes. Enquanto existiu imprensa, existiu manipulação, né. E assim eu posso lhe lembrar de várias coisas, né, tipo a Revolução Francesa usou de algumas propagandas que eles exageravam, a independência dos Estados Unidos também, a própria e vários, assim, vários exemplos que agora eu não vou entrar, senão a gente fica conversando um monte sobre isso, né. A assinatura do Tratado de Yalta também, lá nós temos uma pessoa assinando o tratado, pesquisem aí, assinando o tratado que não estava lá. Ela não estava lá, e depois ela apareceu na foto. E aí tem a manipulação, né, Isso. que pra algumas coisas ela é boa, né, tipo, você quer melhorar a sua imagem e tal. E tu tem um exemplo também de manipulação de não sei se é um exemplo de um vídeo ou é uma imagem, né? Isso, é uma imagem. Isso. É um dos grandes problemas que a gente enfrenta com a inteligência artificial hoje, né, é o utilização dela. Até existe alguma regulamentação, mas, por exemplo, ela nem é uniforme em todos os países. Então, de acordo com o país que está sendo utilizado, a regulamentação é diferente. E aqui a gente tem um exemplo de deepfake, que é algo que está se intensificando muito hoje em dia. Então, por exemplo, ali na esquerda a gente tem a imagem original, e na direita a gente tem a mesma pessoa com uma expressão facial diferente, Uhum. mas ela nunca fez essa expressão Ela nunca facial. fez essa Isso, ela foi modificada. E o que a gente vê hoje em dia, que o Instagram, por exemplo, que é uma das redes sociais que a gente mais utiliza aqui no Brasil. Dá pra continuar falando? Pode continuar, tranquilo, pode continuar. Eu vou arrumando aqui. Como todo mundo sabe, né, Anderson e o pessoal que tá acompanhando, nós temos equipamentos novos, então por isso que o Anderson é o primeiro convidado, que tem alguns ajustes que nós estamos fazendo, né, tanto na TV como nas câmeras, e eles vão acontecer ao longo do programa, ao longo das nossas gravações, porque nós temos que trabalhar no tempo que nós temos, não queremos fazer nada corrido, né, mas a gente quer entregar pra vocês e logo, logo vocês vão ver, porque no ano passado deu pra perceber isso. Pega os primeiros episódios, eles tinham uma qualidade. Da metade para os últimos, a qualidade aumentou bastante, porque também a gente foi aprendendo a lidar, né. E assim vai, desde do uso da TV, do uso da câmera, a captação de áudio, e assim vai. Uma coisa que ainda nós não temos é um ar-condicionado. Nós estamos aqui sufocando, né, aqui dentro, mas logo, logo, se tudo der certo, né, com a ajuda talvez de algum novo patrocinador que pode entrar, a gente consiga um ar-condicionado. E aproveitar isso, né, nós estamos, em uma situação, assim, complicada por causa do calor, mas as 2 pessoas que entraram no projeto agora, estão atrás das câmeras, que é o Rafael e a Manu, eles estão se abanando durante a gravação, então é muito engraçado. Eu espero que além de se abanar, eles devem estar cuidando muito bem a gravação, porque depois quando a gente sair nós vamos se libertar, que tem um ar-condicionado ligado aqui do lado, mas não atinge a nossa sala, porque tem que ser fechada, né. E aí Isolamento. a gente vai então conversando sobre isso. Tem mais algum ponto antes de entrar em outros pontinhos aqui da nossa conversa? Isso, ali do deepfake, a gente vê muito isso no Instagram. É uma das redes sociais Uhum. mais utilizadas hoje em dia, e a gente percebe muito o que que acontece. Uma pessoa que ela não existe, ela foi criada com inteligência artificial, né, generativa, e é criado um perfil no Instagram como se essa pessoa fosse real, e aí tem a postagem de vídeos ali, né. Eles geralmente tentam se enquadrar em algum nicho. Então, por exemplo, o Instagram ele é muito nichado, né. Uhum. Ele vê como que você interage com ele, e o algoritmo vai distribuindo os vídeos. Então, por exemplo, o que se vê muito é de academia, né. Ah, Então é como se fosse uma pessoa ali que, tá treinando, tá se alimentando e tal, fazendo dieta, e aí é postado esses vídeos como se fosse uma pessoa normal, e isso acaba explodindo, né, porque entra ali no nicho, entra na bolha,
e aí vai ganhando adesão e a gente vê nos comentários dos vídeos, tem um pessoal que percebe isso, né. Sim. Tem alguns detalhes, às vezes, o cabelo atravessou aqui o braço, mas a grande maioria A parede, às vezes, tem uma isso, a grande maioria não tá mais conseguindo diferenciar, Uhum. identificar isso. É aquela coisa, né, a inteligência ela vai melhorando também, essa inteligência artificial, né, esse tipo de programa. Cara, e voltando, assim, pra alguns pontos específicos, a questão da inteligência artificial na economia, o que tu poderia falar sobre isso? Então, na economia ela vai ter um aumento de produtividade, o uso dela, ele vai ser produtivo. O pessoal inclusive pode automatizar algumas tarefas que antes eram manuais, agora pode fazer outra coisa enquanto a IA vai fazendo Uhum. isso para eles. E isso vai mexer também com a questão do emprego, né, porque tá ligado uma coisa a outra, né, os empregos da economia. Exato, tem até uma frase que diz, né, que, o ser humano não vai ser substituído pela IA, mas sim vai ser substituído por um ser humano que sabe mexer Que com a IA. sabe mexer com isso. Então, talvez tenha ali uma substituição parcial. Algumas tarefas mais simples, aí ela vai conseguir executar, mas, o trabalho manual, a gente até pode utilizar a gente nunca diz nunca, né, Sim, mas é sim. como se fosse nunca substituído pela E tem aquela coisa, né, tipo assim, e logo, logo a gente vai chegar na questão das novas profissões, mas sempre assim, né, a TV vai acabar com o rádio, não acabou. O computador vai acabar com a TV, não acabou. Hoje, a gente vê que a TV continua e o computador, o PC de mesa, ele deu uma desaparecida, assim, bem entre aspas, né, porque ele ainda existe também. inclusive as novas gerações que estão vindo, elas não sabem mais mexer com o Não computador, sabem mais mexer no computador, porque não sabem fazer um slide, né, isso touch. cara, isso é impressionante, mas também a gente entende que o mundo ele vai mudando, e também a gente entra nesse novo mundo que são novas profissões, porque sempre aconteceram, essas coisas de novas profissões, né. Eu lembro que uma profissão que era muito, muito importante, aqui no Brasil inclusive, em todos os locais do mundo que tinham luz, era o acendedor dos postes, que ele ia lá na lamparina e ele É do óleo acendia. de baleia aí. E no óleo de baleia, exatamente, e depois desapareceu essa profissão. Mas esses caras, eles foram trabalhar em outras coisas. Então vão surgindo novas profissões. O que tu pode dizer então, desse assunto que nós estamos falando, a questão das novas profissões? Essa inteligência artificial, ela vai precisar de uma regulamentação, vai precisar de alguém que analise isso, principalmente na parte de ética, o uso ético dela. Uhum. Então a gente vai precisar de engenheiro, a engenharia é a base da computação inclusive, e a base da tecnologia também. Então, os 2 pontos principais é que a gente precisa de alguém que faça engenharia disso tudo, e alguém que regulamente, né. E é Principalmente deixar que pelo menos tivesse uma regulamentação que seja uniforme, né. sim, Então, isso não vai ser permitido, né, porque inclusive a gente usa o próprio ChatGPT como exemplo. No ChatGPT 1.0, se o aluno numa escola fosse lá e colocasse que ele estava sofrendo bullying, ele ia recomendar ir lá e descer a porrada nos sim, coleguinhas, sim, né. sim. E coisa que não acontece mais. Então teve uma melhoria, e com esse avanço que está tendo agora, vai precisar mais ainda de reforço na regulamentação. Isso é uma coisa que sempre vai ter que ter aquele chamado analista, né. O analista da IA, pra ficar sempre, meio como um fiscal, né, tipo, o que tem lá e o que Isso. não tem, o que que vai ter que mudar. Talvez até para fazer como se fosse um BI ali, analisar o que está precisando de algum ajuste, algo nesse sentido. Uhum, Treinador de modelos também, dá pra gente citar. E hoje em dia tudo se baseia nisso, né, você treina um modelo para ter o máximo de eficiência possível nele, interessante. algo nesse sentido. E aí, indo pra minha área, né, que é assim, eu por enquanto estou muito tranquilo, sinceramente, porque a questão da IA na educação, cara, ainda a gente vê a grande diferença é o professor que domina o conteúdo, o professor que domina o conteúdo é meio caminho andado, assim, talvez até um pouco mais. Então podem trazer a IA que quiser, que ainda assim o professor que tem domínio de conteúdo, domínio de classe, domínio de turma, ele não vai ser prejudicado. A IA ele vai ser uma ferramenta. E às vezes até assim, ó, a gente pede para os alunos: "Pesquisem isso, pesquisem aquilo". Eu já tive casos em história, né, que na IA não tinha. E aí eu falava para o aluno, falava, daí eles achavam em outras fontes. Eles achavam em outras fontes, mas não na IA. Inclusive lá na tua escola, eu passei um trabalho para um grupo de alunos e eles não acharam na IA, já faz 2 anos isso, né, um episódio da luta de Martinho Lutero contra o que seria o diabo, segundo, né, eu vou falar, não é bem a mitologia, mas é o que envolve o Martinho Lutero e o luteranismo, né, o símbolo da luta dele contra o diabo. E daí eles pesquisaram e não acharam. Isso há 2 anos atrás, eles pesquisaram, pesquisaram, não acharam. Aí aquela coisa, eles pesquisaram mal? Eu acredito que não, porque eu fiquei junto, né, orientando o trabalho. Ele já tinha uma dependência então disso, Sim. que é um dos grandes problemas na educação. Acredito que o impacto na educação, ele vai ser mais negativo do que positivo, Né.
Principalmente por conta que, assim, que você falou, o professor não vai ser prejudicado, mas talvez o aluno vai se prejudicar. Só que aí cabe ao professor orientar de como procurar e onde procurar. Por isso que eu não concordo com a tua fala. Eu acho que a IA, na questão eu tô pegando a minha visão como professor. Isso não vai, sabe, por enquanto, isso não tá me assustando, não tá atrapalhando, porque tendo o domínio de turma, é lógico que vão ter turmas que são problemáticas, e o domínio de conteúdo, e é lógico que também o professor não sabe de tudo, mas ele tendo domínio e como saber fazer essas 2 coisas, a IA ela é uma ferramenta muito boa, muito boa. Aí: "Ah, mas e o aluno?". Bom, o aluno ele tem que fazer isso orientado pelo professor igual, tem que ter a mediação, não é simplesmente soltar o aluno e fazer isso, Isso, que aí certo? acontece a negligência da educação. E exatamente. Então eu acho assim, pelo menos na minha visão, né, por enquanto, né, eu posso ser, sei lá, posso estar enganado cegamente, mas pelo que eu vejo no mundo à minha volta, por enquanto eu não vejo dificuldade nisso. É uma ferramenta muito, muito interessante. E assim, indo para a área da saúde, eu tô olhando aqui algumas marcações que o próprio Anderson fez, que se fosse só eu pensando na IA e no que trabalhar, eu não ia me tocar, mas a IA na saúde, né. E até eu vou falar, Anderson, a questão da entrevista que o pessoal da Odonto deu pra gente. A IA ela está na tecnologia de odontologia. Então meio que eu já tinha uma ideia, mas eu não ia me tocar de conversar isso contigo. O que isso tem pra dizer sobre a IA na saúde? Então, vai melhorar a parte de diagnósticos, vai ser possível fazer diagnósticos mais precisos, questão de medicamentos também, vai ser possível prever. Então, como a IA tem essa questão de analisar padrões, algo que se repete, talvez seja até possível analisar o diagnóstico de alguns pacientes e prever um diagnóstico para um novo paciente. Claro, tudo sendo ainda observado, analisado por seres humanos. E uma base de dados bem grande, né. Uma base de dados, é. Tem que ter E bagagem para fazer essa utilização é aí. isso mesmo, é. Então ainda vai depender bastante do profissional. E a informação em mídia? Aquela questão, né, enquanto não tiver uma regulamentação forte, a gente vai ver muito do deepfake, que é aquilo que foi falado, muita fake news em grande escala. Vai ter o auxílio também, a parte boa, né, a inteligência artificial vai auxiliar, mas precisa muito de policiamento de quem vai estar utilizando isso. Agora então, né, a gente vai partindo para o final. Quero falar contigo sobre os desafios da IA, para ela se desenvolver mais ainda e para realmente ser uma ferramenta pra gente. Os desafios e depois pode ir pensar no futuro da IA e finalizando nosso papo aí. Então, os grandes desafios que a gente tem, não é tanto sobre a inteligência artificial em si, mas sim sobre a utilização dela. Então, vai um pouco daquilo que a gente já falou antes, né. Então, não tem uma regulamentação muito forte, às vezes ela acaba alucinando também, então se não tiver um analista que saiba, que esteja fazendo alguma informação, pode acabar simplesmente saindo ao vento. E a mídia, né. A mídia é um dos grandes desafios, porque hoje em dia o que a gente percebe é que está tendo pouca checagem dos dados. Então, vai chegar em um ponto onde você vai ver algo ali na internet, seja em qualquer lugar, você não vai mais ter como acreditar naquilo. Você vai ter que olhar a fonte, quem que publicou aquilo. Então, a gente vai ter os nossos pontos e os pontos seguros, digamos assim. Não, o que aquele perfil, que aquela pessoa está postando, está falando, eu confio, eu acredito. Mas o que eu ver fora disso, não vou ter como acreditar, porque não está tendo a checagem dos dados. Então a gente percebe muito, volto a falar do Instagram e as redes sociais, tem páginas de notícia que simplesmente vê uma novidade, uma coisa que eles não sabiam e já postam aquilo. Então tem que ir lá olhar os comentários, alguém que realmente entende do assunto, entende da área, corrigindo a notícia. É que É aí tu pega uma tristeza isso. não, é muito triste, mas daí tu pega também, assim, né, a lei das fake news, por exemplo, né. Tipo assim, mas a velocidade que a fake news ela se espalha é uma velocidade muito maior do que para investigar se realmente aquilo aconteceu. Então quando vejo tem uns 3 dias, e aquilo se espalhou tanto, 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 que daí depois é tarde demais para cortar, porque já tá na cabeça das pessoas, já. Mesmo que seja feita uma retratação, por exemplo, ela não vai Na alcançar ela o não vai ponto que a alcançar, primeira notícia que a alcançou. primeira porque a primeira sempre traz um impacto maior, né. E aí então, Anderson, para finalizar a nossa conversa, né, eu quero agradecer o convite. Não sei se você teria mais alguma coisa para conversar, e dar as suas considerações finais aí para esse primeiro programa de 2026. Para finalizar, a gente fala que o futuro, ele é ainda incerto, mas a tendência é que isso vá evoluir de forma exponencial, né. Muitas coisas novas vão surgir aí,
E é interessante que a gente tenha conhecimento, pelo menos básico, sobre a IA, faça a utilização dela aí de forma saudável, porque é o futuro, né, não tem como a gente negar isso, que é o futuro. Acredito que seja isso aí as considerações finais que a gente tem sobre a inteligência artificial. Bom, então pessoal, eu quero agradecer o Anderson por ter vindo, né, a nossa conversa foi muito legal, muito interessante. Nós tivemos alguns problemas na gravação, justamente por aquilo que eu já falei, né, equipamentos novos, pessoas novas, a gente tem que se acostumar com o nosso jogo em equipe, e a TV também é uma ferramenta que agora vai ter integrada a outro sistema, e assim a gente vai melhorando. E foi muito interessante a conversa, embora a gente às vezes acabe atropelando, porque não quer fazer um episódio muito longo, mas a conversa fica boa, né, cara. Então quero te agradecer e quem sabe a gente grava mais pra frente mais alguma coisa. E a resposta para aquela coisa: por que o Anderson aqui e por que tecnologia? Porque já faz há mais de um mês que eu estou sentindo como eu dependo de tecnologia, porque eu estou sem o meu celular. E aí eu Faz falta. estou nossa senhora, no começo estava de boa, os 2 primeiros dias. Depois, Anderson, eu sinto falta de achar até as fake news agora, certo? Então é isso aí, agradecer. Valeu, pessoal, e até o próximo episódio do Com a Palavra Cast 2026.